Pode ir. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar mais um curso teológico, né? Hoje, sexta-feira, uma sexta-feira 13, né, irmão Clodão? Terrível. Para quem crê em misticismo nessas coisas, mas nós não cremos dessa forma. Vamos fazer um minutinho de oração para a gente agradecer a Deus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esses minutos na tua casa, na tua presença. Meu Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Meu Deus, venha falar poderosamente na vida de cada irmão, de cada irmã, abrindo, meu Deus, o entendimento cada dia mais, para que nós possamos começar esse estudo da tua palavra, meu Deus, mas dessa vez, pelo poder do nome santo de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, para abençoando, dando vitória a cada um dos seus servos, meu Deus, que possa estar nesse lugar, para compreender a sua palavra, meu Deus, para fazer esse curso preparatório em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pode se sentar. Vamos dar início aqui. Vocês quiserem abrir a apostila aí, está lá na página 11, aqui no Êxodo, aqui no Êxodo, né? O que significa o Êxodo? Então, para a gente dar uma repassada aqui, rapidamente, que eu vou falar um pouquinho hoje sobre sermãos, como você prepara um sermão para pregar, para expressar, dialogar, né? Um pregador, ele é um contador de histórias, tá, irmão? Uma pessoa que sabe conversar, né, e falar algo a respeito da Bíblia. Então você vai pegar um texto, você vai ler o texto, você vai explicar o texto, né, e depois você vai trabalhar o texto e aplicar o texto na igreja. Então a pessoa precisa saber dessa preparação, que para tudo existe uma formação acadêmica. Para você ser um advogado, você precisa treinar como você vai falar na defensoria do réu, né? Então, se você é uma pessoa que está na igreja trabalhando a palavra de Deus, você precisa saber como se portar diante de uma leitura, diante de uma pregação que você vai passar para a igreja, né? Quinta-feira agora eu preguei um sermão textual falando de Lucas capítulo 19, né? A vida de Zaqueu, onde eu preguei essa mensagem e graças a Deus nós formulamos bem a mensagem, passamos o recado de Deus e é assim que funciona. Então, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho, antes de eu entrar na apostila aqui, eu acredito que alguns irmãos ainda vão chegar, né? Não sei ainda, mas porém eu gostaria de repetir o que nós estamos falando sobre a questão da preparação essa é o curso de teologia, né? E preparação de pregadores, né? Preparação para pessoas que querem pregar a palavra de Deus. Então, nós falamos ali do sermão textual, do sermão temático e do sermão expositivo. Então, eu já separei essas coisas, né? Para os irmãos entenderem. O que é um sermão temático? Um sermão temático é quando você tem um tema para poder esmiuçar aquilo que você vai falar. Então, o que é? Por exemplo, você fala assim, eu tenho um tema derrubando muralhas, né? Então, esse tema derrubando muralhas, você vai ter esse tema em foco. Então, todo aquele texto que você vai pregar, você tem que citar derrubando muralhas. Você tem que estar preso ao tema, né? Então, se você quiser andar pela Bíblia, não tem importância, mas se você vai estar preso ao tema, chamando derrubando muralhas, você vai ler em Josué, capítulo 6, versículo 23 a seguir, né, onde ele derruba as muralhas de Jericó. Aí você vai falar sobre o tema, né, no caso aí, o sermão temático, você vai falar sobre o tema, derrubando muralhas, e depois você vai aplicá-lo na igreja. Talvez a muralha da sua vida seja tão grande, né, que você não está conseguindo vencer, mas o mesmo Deus que derrubou as muralhas também vai derrubar as muralhas na sua vida. Então você está preso, atrelado a esse tema. Então você vai usar esse texto para aplicar, isso é uma aplicação na igreja. Quando você aplica o texto na igreja, você está de forma, primeiro você lê o texto, depois você fala sobre o texto, Josué chegou, derrubou as muralhas e tal, e depois você vai aplicar o texto, falar para a igreja. Então
Talvez a muralha da sua vida está muito grande, você não está conseguindo vencer, você está aplicando esse texto na igreja, usando uma ênfase bíblica para poder aplicar na igreja. Deu para entender como é o sermão temático? E tem também o sermão textual, né? Esse sermão textual ele é um pouquinho mais difícil. Para quem está começando, eu aconselho o sermão temático. Quando você pega um tema e você pode andar em toda a Bíblia, mas dentro daquele tema. Mas tem um sermão textual, que o sermão textual, quando você retira do texto os parágrafos, os versículos, né? Comparação, eu vou ler Lucas capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano, né? E eu vou tirar daquele Lucas 19, o versículo 1, o versículo 2, o 3 e o 4, até onde eu achei importante. Então eu vou pegar esses 5 versículos, esse é o sermão textual, eu vou pregar sobre aqueles 5 versículos, né? Ali eu vou usar os 5 versículos, mas porém tudo que disser ali, tudo que falar ali, né? Eu vou, de certa forma, pregar sobre aquele texto. Ontem eu preguei sobre isso, usando o sermão textual. Então, vou ver o que eu posso falar para os irmãos aqui. Veja o que eu anotei. O versículo 1 de Lucas, capítulo 19, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Zaqueu era um homem que tinha uma franquia de impostos. Aqui eu fiz uma pesquisa sobre ele. Quem era ele? O que faz um pregador? O pregador é uma pessoa que pesquisa a vida do personagem bíblico. Você vai para o Google, você vai para a história cultural, você vai para a história da época, para você entender, né? Então, Zaqueu não era um cobrador de impostos, como muitos dizem. Zaqueu tinha uma franquia, né? Tinha pessoas que trabalhavam para ele cobrando imposto, e ele era um homem muito rico por causa disso, né? Então, onde eu preguei sobre isso, ele era chefe dos cobradores de impostos. Aí você vai colocar na sua pregação, se fala chefe dos cobradores de impostos, tinha cobradores de impostos. Mas hoje em dia tem cobradores de impostos na rua? Tem aqueles que fazem lá as multas, né? Aquilo é a mesma coisa do imposto da época. Aí você vai estudar na antiguidade como funcionava isso. Aí você vai trazer para o texto também. Irmão, para quem não sabe o que era cobrador de impostos, na época era a pessoa que ficava nas travessias das pontes, né? Que cobrava, eram judeus que cobravam do seu próprio povo. A moeda era a cara de César, né? Então cobrava ali o dinheiro para aquelas pessoas que iam atravessar a cidade. Por exemplo, em Zaqueu aqui, era a cidade de Jericó, aquela mesmo que Josué derrubou as muralhas, né? Então, depois de muito tempo, ela foi reedificada e ali ficavam os cobradores de impostos. Então, pelos judeus, eles eram considerados pessoas pecadoras, né? Pessoas que não, de certa forma, não podia jantar com ele, entrar na casa dele. E Jesus faz o contrário, ele entra na casa de Zaqueu. Então, só por assim ver, você já está vendo que eu estou pregando. Quanto tempo eu já tomei ali? Quase 5 minutos. Falando sobre a história de Zaqueu. Então, um pregador, ele não pode ficar sem argumentação. Um pregador, ele não pode parar de investigar. Olha aqui o tamanho da pregação que eu escrevi ontem. Não repara, minha letra é muito bonita, letra de doutor, só eu que entendo. Então, olha para vocês verem, olha o tamanho desse caderno com essas letras. Então, tudo aqui, eu separei o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3. O versículo diz que morava um homem rico chamado Zaqueu. Aí eu pus aqui, o nome dele em hebraico era justo e puro. Daqui eu já tive uma mensagem, né? Por que o nome dele em hebraico era justo e puro? E é até uma contradição. Por quê? Porque Zaqueu era um homem que, de certa forma, defraudava os outros, roubava os outros, né? Então, nesse sentido, eu já estou pregando. Vocês estão vendo que eu já estou pregando, já estou falando, já estou desenvolvendo o texto, já estou falando sobre o texto. Então, é simples a pessoa desenvolver o texto dentro da Bíblia, é só prestar bastante atenção no que está sendo falado. Olha, Jesus estava com ele ali, por causa da multidão, ele não podia ver Jesus porque era de pequena estatura, né? Mas Jesus viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém posar em sua casa. Então, casa, aí você vai pesquisar, casa na Bíblia, né? Eu tirei o termo casa aqui, casa no hebraico, Beit Hamikdash, significa tanto casa material quanto esse prédio aqui, essa casa aqui,
quanto à casa do nosso coração. Então Jesus, quando ele fala que ele vai entrar na casa de Zaqueu, ele vai entrar literalmente na vida de Zaqueu, vai entrar na casa interior de Zaqueu. Então por aí você já vai tirando o texto dentro do contexto, tá? Então, sempre que a gente for pregar, a gente faz o quê? A gente lê o texto, Lucas capítulo 19, aborda o parágrafo 1, 2, 3 e 4, e dali você tira a sua mensagem, a sua pregação. Não é difícil pregar, é só desenvolver essa tese, tá? Então, se você vai ver os grandes oradores aí, Marco Feliciano, esses caras aprenderam desse jeito que eu estou falando para vocês aqui, tá? Eles aprenderam dessa forma. Eles pegam o texto e eles ainda falam: irmão, estou pregando o sermão textual, estou sempre pregando o sermão temático, estou pregando o sermão expositivo, né? Então, vira a câmera só um pouquinho para cá. Então, aqui para os irmãos entenderem, o sermão textual é quando tem um texto, né? E você aborda 1, 2 ou 3 ou 4 parágrafos daquele texto, ou versículos. O sermão temático é quando se tem um tema, né? Quando se tem um tema para você pegar aquele tema. Por exemplo, derrubando muralhas, né? O tema aqui da festividade é derrubando muralhas. Aí eu vou pregar tudo dentro do tema derrubando muralhas, tá? Então, se nós pudermos falar sobre o tema, nós vamos ler o texto, né? Que está lá em Josué capítulo 6, versículo 23 a seguir, que fala sobre as 7 voltas, né? Que na verdade foi 13, né? Que eles deram 7 voltas e depois deram mais 6 voltas, se eu não me engano, né? Para cair a muralha. Então são 13 voltas. Então, para vocês verem que o sermão temático é baseado no derrubando muralhas. Aí você pode usar o texto, né? Porque ele é temático, não é por parágrafo igual o textual, né? Que tem o sermão textual e o temático. O temático é quando se tem um tema. Eu vou pregar na igreja da irmã Jussiane. O que ela falou para mim? Ela falou assim para mim: o tema é Salmo, só não lembra? Salmo 90. 90, Salmo 90. Salmo 90. Aí eu fui pesquisar quem escreveu os salmos, né? Aquele salmo 90. Ela me deu o termo lá, que o salmo 90, eu não lembro mais o tema. O tema eu não lembro. Parece que esqueci agora. Mas o tema ela me deu um tema para mim trabalhar. Então eu sempre trabalhei voltado para o tema. Por quê? Porque ela me deu um tema. Se a igreja dela me der um versículo na Bíblia, um tema, eu tenho que trabalhar dentro daquele tema, tá? De certa forma, quando a igreja já manda o termo para você, dizendo aqui é um sermão temático, eles não falam sermão, né? Eles falam assim, é uma campanha e o nome da campanha é fulano de tal, né? Mas na teologia é sermão temático, onde tem um tema, né? Então, quando ela me deu o tema, eu consegui, né, chegar ao acordo do Salmo 90, e ali eu fui pesquisar sobre o Salmo 90, né? E ali eu encontrei várias coisas, falando sobre a questão de viver muito tempo na terra, né? Eu fui introduzindo ali no meu caderninho, e chegou de noite, eu desenvolvi esse tema na igreja da irmã Jussiane, né? Mas do pastor Rodrigo. Então, é dessa forma que você trabalha o sermão temático. O sermão expositivo é o quê? Se você quiser fazer uma pregação expondo um livro do começo ao fim. O sermão expositivo, você pode comparar. Eu quero falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 1, Jesus é elevado aos céus e fala: varões galileus, que estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vi subir em cima, ele vai descer com poder e grande glória e tal. Deu doutrina aos seus apóstolos, depois decide permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. No capítulo 2 do mesmo livro, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes e tal. No capítulo 3 vai falar sobre a primeira igreja, né? Pedro e João perante o Sinédrio. No capítulo 4 vai falar também da igreja, né? Mais para o fim ali, da igreja primitiva, a primeira igreja formada pelos apóstolos, né? No capítulo 5 vai falar sobre Ananias e Safira. Então, esse sermão expositivo, eu posso pregar um termo inteiro. Eu posso começar no capítulo 1 e até no 20, se der tempo, né? Então, eu vou falando para os irmãos, né, que eu estou pregando um sermão expositivo, e você vai trabalhando a Bíblia. Então, por isso que é bom você conhecer a Bíblia. Até tem muita gente que fala assim, não,
não precisa conhecer Bíblia. Eu nunca vi um crente que não precisa conhecer Bíblia, tá? Por quê? Porque na verdade você estuda para ser um advogado, você estuda para ser um doutor, você estuda para... já pensou o doutor chegar lá? Você tem confiança, irmão Clodoaldo, ele ir lá e olhar na internet o que ele vai te dar? Não tem como, né? Ele chegar e falar, deixa eu pesquisar aqui, você está com o quê? Ah, estou com cólica de rins, deixa eu ver qual que é o remédio aqui que eu vou te dar. E pesquisar no Google, qual o remédio que eu dou para o Clodoaldo? Você aceita? E um cara que nunca viu um avião na vida, você viaja com ele? Então a igreja é do mesmo jeito. Uma pessoa que está na frente de um trabalho tem que ser qualificado para o trabalho, tá? Por quê? Porque se ele não for qualificado, ele vai estar colocando todos a perder, porque ele está ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, heresias, e a igreja que não conhece nada está engolindo dia após dia. Então o homem de Deus, ele tem que estar preparado, né, para poder, assim como Paulo preparou Timóteo, preparou Silas. Paulo era um conhecedor das Escrituras, preparou Lucas, né? Jesus preparou os seus discípulos, não foi assim? Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando com vocês no sermão temático, expositivo, textual, para que vocês um dia estejam pregando aqui, e nós estamos aí ouvindo vocês e dizendo, realmente aprendeu. Quer falar alguma coisa que você fez? Não. Não? Então, só para resumir aqui, irmãos, sobre a questão do sermão, deu para entender? O sermão textual é quando você tem um texto e você aborda o versículo 1, o 2, o 3 e o 4. Você tira 5 parágrafos do sermão textual para você falar sobre esse, como eu falei ali de Zaqueu. O sermão temático é quando você tem um tema. Então você tem um tema. O tema aqui é as muralhas do rei Davi. Vamos supor aleatório. As muralhas do rei Davi, você vai pregar sobre as muralhas do rei Davi. Quem fala, vocês são bons de campanha aí, colocar os temas tem nas igrejas aí, que na Assembleia de Deus não tinha muito tema. Então, eu sou muita campanha. A Assembleia de Deus não tem campanha. Eu conheci isso aí nas igrejas pequenas. Então, veja bem, derrubando muralhas, os 7 mergulhos de Naamã, não é assim que o pessoal faz aí fora? Então, aquilo ali tudo, se você for pegar no sermão temático, se eu for falar assim, irmão Clodoaldo, você vai pregar na minha igreja e o tema é os 7 mergulhos de Naamã, o que você vai fazer, Clodoaldo, como pregador? Você vai pegar e estudar sobre a história de Naamã, e ali você vai ver que ele era um sírio, e você vai pesquisar a história. Olha como é fácil, você vai pesquisar a história. Ele era um sírio, né, não era do povo hebreu, foi até o profeta Eliseu, né, e o profeta viu que ele era leproso. Em Israel, se ele fosse leproso, ele tinha que ficar no recanto, mas porém na Síria, né, ele era capitão, então não era o mesmo tratamento, né? Então você vai pesquisar sobre a vida da pessoa, e você vai dar essa introdução para a igreja. A coisa mais bonita é quando você começa a dar uma introdução da mensagem, começa a falar, irmãos, vamos supor, falar sobre o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo foi um homem que foi criado aos pés do Dr. Gamaliel. Ele estudou, fez parte do Sinédrio. Depois, antes de aceitar a Cristo, ele era fariseu, né, do partido dos fariseus, fazia parte de uma assembleia ali em Israel chamada Sinédrio. Eu acho muito bonita a pessoa que explica a pregação antes de pregar, porque a pessoa demonstra conhecimento da causa do que está falando. Agora, as pessoas que já começam a falar o texto e não dá nenhuma explicação jurídica sobre o texto, né, demonstra que a pessoa tem pouco conhecimento daquilo que ela está falando, né? Então, por isso que é bom a gente ler a Bíblia, escutar várias vezes, né, e sempre não tocar texto, né? Tem muitas pessoas que trocam texto na hora. Você está trabalhando no sermão temático, aí você vai pregando, de repente você deixa o sermão temático e começa a falar aquilo que vem na sua cabeça. Outra coisa que eu sempre explico, você pode voltar para cá, Maquena, que eu sempre explico aqui para os pregadores. Nunca sair da escrita. Eu, por exemplo, eu não lembro muita coisa, então eu tenho meu caderninho aqui do Homem-Aranha, né? E esse caderninho me ajuda bastante. Embora eu tenha mais de 30 anos de Bíblia, o que você viu falar de cabeça é que eu lembro. Mas devido, né, à falta daquele magnésio na cabeça, né, daquela suplementação de magnésio, a gente esquece muita coisa. Então o que acontece? Eu escrevo meus textos que eu vou falar.
Geralmente eu estou sendo conduzido pela pregação, explicando, com eloquência, falando, mas de vez em quando eu passo o olho aqui na minha escrita, está entendendo? Então isso aí, por quê? Para quando você não pegar o microfone, você não ficar, de certa forma, perdido, tá? A maioria das pessoas, quando pega o microfone, né? Tem uns que já tem a síndrome do microfone, é diferente. Ele fica caladinho, não dá glória a Deus, mas quando ele pega o microfone, quer que a igreja planta bananeira, pula, né, salta, é a síndrome do microfone. Mas tem outros que quando pega o microfone, ele já vai falar em público, isso aí a gente chamamos de quebra de gelo, né? Quando você está na frente de uma multidão, na frente das pessoas, você costuma ficar com tanto nervosismo que você esquece o que você vai falar. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. A irmã também? Assim como a gente vai tentar elaborar um texto, tem pessoas que sentem até mal, né? E seca a boca, sente mal, começa a tremer. Mas sabe por quê? Porque você não é acostumado a falar em público. Quando você costuma falar em público, isso nós chamamos de oratória, né? Quebra de gelo, falar a públicos, né? Então você vai, de certa forma, ser mais eloquente, você vai deslizar mais nas palavras, ficar mais calmo, mais tranquilo, mais concentrado, porque geralmente o que acontece com a pessoa quando ela de certa forma, ela empaca, vamos dizer assim, um linguajar mais correto, sabe o que acontece? É porque ela não está habituada no texto que ela leu. Ela está com medo de errar alguma coisa. Ele está com medo de errar alguma coisa. Então você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? E aí você começa a tremer, começa a suar, né? E aquele nervosismo você tem que jogar para o outro lado, tá? Muitas vezes quando eu ficava nervoso, a tática que eu usava era assim, ó, irmãos, fecha os seus olhos. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Fecha os seus olhos, irmão, fechava o olho. Eu olhava, estava todo mundo com o olho fechado, eu aliviava. Não é assim? É uma respirada. Nossa, meu Deus, misericórdia. Não é assim? Então, quando você está pregando, que vem aquela, isso que eu estou falando, esse certo desconforto da ansiedade, procura respirar fundo. Não tem problema eu parar de falar, respirar. Irmãos, aguarda um pouquinho que eu estou um pouco nervoso. Não tem importância se você falar isso aqui, tá? Isso, irmãos, com licença aí. Deixa eu beber uma água aqui que eu estou um pouco nervoso. Pode beber tranquilo, né? E voltar para o texto. Nunca falar nada que esteja fora do texto. Volta para o texto. Você tem uma escrita, então fica nela. Então o que acontece? Aí eu volto para o texto. Irmãos, porque aqui na Bíblia está dizendo e tal, se você se sentir desconfortável em olhar para o pessoal, olha para o texto que você escreveu e começa a pregar. Aí quando você vê que já dá conta de ir falando pela sua mente, fecha o seu olho, se você estiver muito ansioso, e começa a pregar. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das pessoas, você pega e você vê o microfone fazendo assim, ó. Está entendendo? Então você vê que a pessoa está, de certa forma, ele está muito nervoso. Ele até é uma pessoa que tem capacidade, que sabe falar. Ela é uma pessoa que tem capacidade, que sabe falar. Mas porém o nervosismo é tanto que a pessoa fica, de certa forma, dá um branco, né? Então, deu para entender bem aí o sermão temático, textual, para nós entrar na matéria? Quero, você consegue ler para mim essas matérias aí? Hã? Leio. Né? Então pega o microfone lá. Aquele lá atrás da fala, pega para ele, pega para você lá. A gente parou aqui, porque eu tenho problema com labirintite, irmão, minhas vistas às vezes baralham. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para a gente, quando você está estudando, né? Aí para você pregar, você tem que ser ungido ou não precisa? Não. E esse negócio de unção, irmão, é para ser obreiro. Esse negócio de unção é para ser obreiro. Se você for ungido ao obreiro, é outra coisa. Agora a pessoa fala assim, não, para pregar, você precisa ser ungido. Não tem isso. Por quê? Porque Jesus disse para os discípulos, ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então os discípulos ali, quando ele enviou 70 discípulos,
né? De certa forma, ele separou 12 para andar com ele, mas ele tem uma parte na Bíblia que fala que ele enviou 70, de 2 em 2, né? E eles pregavam e espalhavam a palavra de Deus sobre a terra. Então, a unção está na palavra. A unção está na palavra. Independente, não tem pessoas aí que são adúlteros e pregam em cima de púlpito? Deus não opera? Deus não faz milagre? Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele só tem compromisso com o orador a partir da hora que o orador tem compromisso com ele, tá? Então, é igual eu falei no curso passado, eu posso estar ensinando vocês e a minha salvação está em xeque. Por quê? Porque existem muitas pessoas que têm uma oratória boa, que têm uma desenvoltura, mas também é pecador, pessoa ladrão, para muitos pastores ladrão, né? Muitas pessoas que é adúltero, né? que tem relacionamento extraconjugal com várias pessoas que estão pregando hoje aí nas igrejas, né? Então você vai ver e prega abençoado, e você sente a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus que é viva, não tem nada a ver com o orador, tá? Então, as pessoas que estudam teologia, ele consegue pregar numa desenvoltura tão grande, você fala, nossa, esse homem é cheio do poder de Deus, e na verdade o cara é um pecador, daquele terrível, né? Uma vez aconteceu lá no Goiás, chegou 2 homens lá, mas eles pregou numa oratória brava mesmo, uma desenvoltura no falar, e de repente ele chegou para orar com o pastor, uma irmã ali recebeu o poder de Deus, ele pôs a mão na cabeça dela e ela saiu ali, e ele chegou no pastor que me batizou, era um momento de oração, e ele falou assim, não, para mim vocês não vão orar não, todo mundo foi contra o pastor, meu Deus, mas Deus já tinha revelado o pastor, né? Aí o pastor falou assim, não, por aqui não, vocês podem ficar só aí no púlpito aqui, vocês não sobram não. Chegou, passou uns tempos depois, nós fomos descobrir que eram 2 presidiários que estudou a Bíblia dentro da cadeia, e eles levaram até a aliança do pessoal, pediu dinheiro, pediu relógio, aliança de casamento, levou tudo, fez um saco lá, levou tudo. E o povo acreditando que eles eram os próprios homens de Deus, né? O povo muito inocente naquela época, não tinha uma formação acadêmica nenhuma, porque, irmão, o ditado mais popular que reina hoje é aquele que ainda continua muito antigo, que fala assim, ó, matula de trouxa, como é que é? Dinheiro de trouxa é matula de malandro. Sabe por quê? Porque a pessoa, às vezes que não tem estudo, tantas igrejas que você chega e você vê pessoas desapreparadas, apenas arrancando a lã das ovelhas, e os irmãos estão mais desapreparados ainda, né? Porque se eu estiver sentado no banco ali, o cara começa a pregar uma heresia aqui, eu sei que ele está pregando heresia, eu não vou chamar a atenção em público, não, mas depois eu chamo o pastor da igreja, daqui do ministério, e falo, pastor, vamos conversar com esse irmão, ele está pregando heresia. Eu já vi gente pregar espiritismo dentro da igreja, e os crentes, glória, aí, que era a linha branca do espiritismo, está entendendo? Então, a igreja anda muito no limiar do mundo espiritual, da questão do espiritismo, da linha branca do espiritismo, do candomblé. Já viu que os crentes rodam igual no candomblé? Está entendendo? Então fica muito no limiar. Está entendendo? E aonde que aprenderam esse negócio de rodopiar, quebrar banco, bailar? Aonde que aprendeu isso? E se você for para a Bíblia, você vai ver que veio dos africanos. Os africanos, quando Sem, que era o filho de Noé, saiu para a região da África, né, que ali ficou os africanos, eles começaram a introduzir ritmos dentro dos hinos da igreja. Está entendendo? E o povo judeu também é muito dançarino. Se você for numa festa judaica, do povo que escreveu a Bíblia, lá eles dançam muito. Eles e bate a mão e dança mesmo. Está entendendo? Isso é cultural, isso não é pecado. Mas desde que você saiba fazer isso com decência e ordem, sem escandalizar. Está entendendo? Irmã Kelly, então você lê para mim, por favor. Vamos continuar aqui, nós estamos continuando, a página 11, onde está escrito Êxodo, significa saída no grego, ou imigração. Alguém achou aí? Achou aí, irmã Vicente? Achou? A irmã Poliana também tem a apostila? Tem? Não? Então vamos lá. Senta junto com a irmã lá, por favor. Eu falo a irmã Poliana, mas ela é minha esposa, viu, moço? Eu falo a irmã Poliana, então ela vai ficar brava comigo. Vamos lá então.
Pode ler? Pode ler. Êxodo significa saída no grego, ou imigração. Faraó Ramsés II oprimia os hebreus temendo o aumento populacional, findando uma dispensação patriarca e começando a Era da Lei. Israel foi liberto da escravidão e milagrosamente atravessou o Mar Vermelho e sobreviveu no deserto. Israel ficou 400 anos no Egito, um período de prosperidade. Com o êxodo, o Egito entrou em decadência e continua pobre até os dias de hoje. Deus prometeu amaldiçoar quem amaldiçoou Israel. Israel foi salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e teve acesso a Deus pelo sangue. Afinal, recusou o sangue do Cordeiro Eterno. Isso, só tem. Veja bem, irmão, o que a irmã Kela acabou de ler aqui. O que é que significa o nome Êxodo? Eu já vi uma pessoa ler esse nome aqui, Exodo. Já vi gente ler assim, Exodo. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Exodo, mas não é Êxodo, tá? Na verdade, o X aqui é o do táxi, tá? É a mesma pronúncia, táxi, não fala taxi, tá? Então, Êxodo significa saída. Esse êxodo em hebraico, em grego, perdão, significa saída, né? Porque quando o povo teve esse, de certa forma, fala assim: o irmão Clodoaldo teve êxodo ao comprar aquele carro. Está entendendo agora a pronúncia? Então, esse êxodo significa que eles ganharam um motivo para sair do Egito, né? Então, se você for pegar dentro do sermão da pregação aqui, o que é para nós sair do Egito? É sair do mundo, das trevas, e vir para a gloriosa luz, para o chamado de Deus, né? Então, veja bem, eles significa saída no grego ou imigração, né? Faraó Ramsés II. Então você observou aqui que está o nome Ramsés II. Se você ler na Bíblia, está escrito só o quê? Faraó. Porque Faraó era um título, como Pilatos, que era o imperador na época ali, né? Que julgou Jesus, né? Pilatos, aquele da Judéia lá, o Herodes Antipas, o nome dele era Antipas, mas porém Herodes era o título dele, de governador ali, tá? Então quando falar Faraó, é o título do rei, tá? Então por isso que chama Faraó. Então, se você for observar esses títulos, é quando uma pessoa tem um cargo de posição sobre os demais, tá? Então, para separar, coloca Faraó, mas o nome desse rapaz era Ramsés II, né? O próprio Faraó. A dispensação patriarcal, né? Foi antes ali, depois, melhor dizendo, de que Abraão veio, né? Conversou com Deus, e José desceu para o Egito, né? E ali formou um grande povo. Quando Jacó desceu para o Egito com seus filhos, né? Formou um grande povo de Israel ali, quase 3 milhões de pessoas ali, estavam crescendo, uma população muito rápida. Então, o faraó Ramsés II, ele ficou motivado em poder matar as crianças, né? De 2 anos para baixo. Aí, como nós falamos, ele pega a mãe de Moisés, chamada, como que era o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Então, Joquebede pega Moisés e coloca no rio. Está correto? Então, muitas coisas a gente aprende aqui. Ela não coloca no rio, ela coloca na margem do rio, aonde a filha de Faraó ficava ali. Quantas pessoas, irmão Luciano, você já escutou pregar que colocou numa barquinha, ele desceu no rio, nadando? Inventação, não tem isso na Bíblia, né? Por exemplo, o texto que você precisa prestar atenção na escrita, no que está escrito. Por que a gente faz teologia? Porque chegou um menino de mim e falou assim: está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Eu falei: onde está na Bíblia? Não, mas está escrito isso aí, um texto bonito desse, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Eu falei: não está escrito isso na Bíblia, até porque eu já li tudo. Então, isso aí é o que? É um ditado popular que as pessoas querem que esteja na Bíblia. Faça a sua parte que da minha ajudarei. Está na Bíblia? Não. As pessoas querem que isso esteja na Bíblia,
Tem muitas outras coisas que eu posso apontar que pessoas pregam. Eu já vi gente pregando. Quando a pessoa fala isso aleatoriamente, aqui no banco e tal, mas gente pregando, falando essas coisas. Está entendendo? Então, isso aí mostra o caos da questão do estudo, né, básico que as pessoas deviam ter em conhecer a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia na nossa casa, ela fica fechada lá na estante. E aí nós somos cristãos, precisamos da Bíblia. Só abre ela quando nós viemos aqui na igreja. Aí o pastor fala assim, abre lá no Salmo 23. Aí a pessoa vai lá na concordância para poder achar o Salmo. Não é assim? S-L-A. Não é assim? Irmão, eu nunca precisei de Bíblia com concordância, porque eu sempre li. Tá? Então o que acontece? Eu pego e já abro lá no Salmo, porque eu sei onde está Salmos. Contando os livros da Bíblia, você tem a posição que está Salmos. Então, por exemplo, se você for olhar a imigração do povo hebreu, Deus, ele manda várias pragas sobre o Egito, como os irmãos sabem. Quando Moisés fala com Deus, ali, eu sou quem sou, né? Em hebraico está assim, Asher Erier, Asher Erier, eu serei o que serei. Então, o que Deus estava dizendo para Moisés? De Israel, eles não usam falar assim, eu sou Gilmar. Eles não falam eu sou de jeito nenhum. Porque Deus disse para Moisés, eu sou quem sou. Ou eu serei o que serei, né? Então eles não falam eu sou. Então quando Jesus olha para eles em João e diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se comparou a Deus, se igualou a Deus. Eles queriam apedrejá-lo por causa dessa fala. Tá? E Jesus, na verdade, era Deus encarnado, né? Nós podemos falar sobre, nós podemos falar um dia sobre isso, sobre a Trindade, né? De certa forma, eu não concordo com essa palavra Trindade, mas porém, tem muitas pessoas que não tem ela na Bíblia, mas tem muitas pessoas muito sérias que alegam que existe a Trindade. Eu não acredito, eu acredito que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, é diferente de Trindade, tá? Existe só um Deus, porque existe o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Echad significa um. Então, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é apenas um. Então não tem como Deus ser 2 ou 3, Deus é só um. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é o próprio Deus. Então, como eu vou te explicar isso daí? Eu sou o Gilmar, mas dentro de mim tem um corpo, uma alma e um espírito. Então sou quantas pessoas? Nenhuma, né? Dentro de um próprio corpo. Então isso aí, depois nós podemos falar, chama tricotomia, mas isso aí é para uma outra aula, tá? Então vejam bem, irmãos, se vocês forem orar aqui, o pessoal ficou ali 400 anos no Egito, né, sofrendo, sendo humilhado de certa forma, tinha cabeça de escravos, apenas apanhavam e faziam os serviços braçais ali. Você vê aqueles monumentos que tem hoje, as pirâmides e etc. lá no Egito, que lá foi tudo feito pelo povo israelita, né? Eles cortavam pedra lá, que até hoje eles não sabem, pedra do tamanho de um ônibus, como é que eles rolou aquilo sem ter uma máquina para pegar alguma coisa, né? Até entra a parte dos, vamos pegar um pouco de internet, os sumérios, né? Que eram anaquins, que eram pessoas, deuses, né? Que desceu lá e colocou para eles aquelas pedras. Isso aí tem muita história na internet aí que o pessoal fica tentando descobrir como que eles fizeram aquilo ali. Mas se eu falar para vocês que a tecnologia do passado, elas eram muito mais inteligentes que a tecnologia de hoje, você vai falar, mas como assim? A tecnologia que eles faziam antigamente, pela a época que eles estavam, né, era uma tecnologia muito difícil de ser inventada, e eles já sabiam como é que fazia. Eles conduziam canal de rios até as suas próprias cidades, fazia os rios passar dentro das cidades, né, e de certa forma seguir sua margem. Então, se você for olhar, a metragem antigamente era medida no braço do faraó, né, aqui da cana do braço, aqui no punho. Então ele dava aquele pedaço de estaca, de pau para a pessoa, e naquela medida eles faziam tudo quanto é tipo de monumento que vocês estão vendo aí hoje, que existe no Egito, existe as pirâmides, existe tudo isso aí, medido no braço do faraó, né? Tiravam-se a metragem ali. Então, para você ver que eles estavam bem mais evoluídos do que nós imaginamos. Então,
Deus prometeu abençoar quem abençoasse Israel, né? E prometeu amaldiçoar quem amaldiçoava o seu povo, né? Então, Deus mandou a última praga, foi as pragas que Deus mandou no Egito, foram 10 pragas. Alguém quer citar algumas? Gafanhoto, uma. Quer citar, quer? Mosca, peste, chagas, água transformou em sangue, rãs, piolho, infestação de piolho no caso, né? Chuva de pedras com fogo, gafanhoto, como disse o irmão Clodoaldo, trevas, mas trevas era que você não tinha nada de luz, você não colocasse a mão assim, você não conseguia ver, tá? Uma treva terrível. E por fim, a morte dos primogênitos, onde morreu o filho, que seria o herdeiro de Faraó no trono, né? Então, se você for observar ali, quando morre o primogênito de Faraó, Deus estava matando ali a sua sequência, né? A sequência do rei do Egito. Então, todos os primogênitos morreram. Mas por que não morreram dos israelitas? Porque eles passaram no umbral da porta o sangue de um cordeiro virgem. Qual a diferença do cordeiro para o carneiro, se é a mesma espécie? Alguém sabe? O cordeiro é um animal virgem, que ainda não teve relações. E o carneiro é o mesmo cordeiro depois de relações. Entendeu? Então a diferença é essa entre os dois animais. Então, para vocês entenderem, por isso que João chama Jesus de Cordeiro de Deus e não de Carneiro de Deus. Porque Jesus era puro, imaculado, Jesus não tinha pecado. Não tem pecado, né? A gente fala não tinha coisa que ele não está aqui, né? Ele está vivo. Então, de certa forma, eles passaram, olha a pregação, passaram nos umbrais da porta o sangue de um cordeiro virgem. E quem é o cordeiro de Deus? Então a proteção da nossa casa não está no óleo ungido que um pastor joga na sua casa, não está numa Bíblia aberta ali no Salmo 91. A unção da sua casa, da sua vida, é o sangue do cordeiro que está nos umbrais da sua porta e você não consegue ver. Mas porém, quando o espírito maligno chega diante da casa dos hebreus, né, o anjo da morte, melhor dizendo, eles batem em retirada, ele entra nas tendas, saía e vai até aqueles que estavam desprotegidos sem o sangue do cordeiro. Então o sangue de Jesus, o sangue do cordeiro, ele vem cobrindo o povo dos seus pecados há muito tempo, né? Então se você vai ver quando Abraão, né, vai matar o seu único filho ali, que Deus pediu, né, que ele matasse o único filho, provando a fé dele, e de repente estava o quê? Amarrado lá no canto? Um cordeiro, né, para o holocausto. Então, Jesus vem morrendo no nosso lugar, na Bíblia inteira. Então, toda parte que houver um cordeiro sendo sacrificado no lugar de um ser humano, demonstra Jesus sendo crucificado, de certa forma, sacrificado por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, irmã, quer ler o Levítico aí, por favor? Pode ler, irmã. Levítico. Levítico. Trata do regulamento e observação do sacerdócio. Levítico que tiveram términos na cruz. Mostra como o povo se aproxima de Deus por meio do sangue. Abrange acontecimentos de 39 anos do deserto. Mensagem a todos os fiéis. E não apenas uma espécie de manual técnico dos sacerdotes na cerimônia. Levíticos, nos capítulos 1 ao 16, apresenta uma série de medidas representativas da forma mediante a qual Deus redime os perdidos. O sacerdócio eram figuras de Cristo na cruz. Prefiguravam. O sacerdote prefiguravam Cristo. Sim, pode continuar. O livro da data de maio de 1445 a.C. Isso. Irmãos, em 1445 a.C., se trata sobre o sacerdócio levítico. O livro de Levítico, nós estamos falando do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, tá? Então, raciocina. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Isso aí. Então, isso aí são 5 livros mosaicos. O que esses 5 livros mosaicos quer dizer? O Pentateuco. Quando alguém dizer assim, eu vou ler aqui no Pentateuco, você já sabe que vai ler em algum dos 5 livros de Moisés, que ele escreveu, chamado de O Pentateuco, tá? Então, para os irmãos entenderem melhor, o livro de Levítico trata-se somente dos sacerdotes, as oblações, as liturgias que eram feitas dentro do templo, depois que eles fizeram as barracas, né? Os filhos, o pessoal da tribo de Levítico, está falando da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo de sacerdotes, tá? Jesus vem da tribo de Judá, tá bom? Então Jesus não vem de uma linhagem sacerdotal. Jesus vem da tribo de Judá. Então, quando falar Levíticos, significa o sacerdócio por meio dos levitas, né? Da tribo de Levi. Então, se vocês forem observarem, o sacerdote tinha uma roupa toda especial, um éfode de linho fino, né? Uma placa peitoral no peito, uma turga na cabeça ali, uma torga, né, melhor dizendo, com a mitra, né? Aqui em cima, uma pedra preciosa, e 12 pedras naquele peitoral dos sacerdotes, numa placa de aço, né? Então, o sacerdote ele tinha todo um aparato para entrar diante de Deus e oferecer a oblação, o holocausto. Então, quando ele chega diante de Deus, era assim: o sacerdote entrava aqui na tenda sagrada. Aqui havia a mesa da propiciação, né, a mesa com os pães, né, que pão na Bíblia, pão e vinho são elementos sagrados, tá? Então, por isso que nós usamos o pão e vinho na ceia do Senhor, não é assim? Na ceia, no jantar, na Páscoa, no Halo, Pesach Samer, na Páscoa. Então, os sacerdotes usavam essas coisas que o pessoal trazia para fazer oferendas a Deus, né, para fazer queimas de animais, né, para Deus, de holocausto, né, para perdão dos pecados, certamente, do povo. Então, esses sacerdotes, eles faziam o trabalho diário no templo ali. E eles, de certa forma, eles consagravam um ano inteiro, tá? Um ano inteiro de purificação. Hoje nós chegamos na igreja de qualquer jeito, fazemos de qualquer maneira, né? Às vezes não tiramos nem um dia de jejum. Veja bem, eles consagravam o ano inteiro. Tinham os sacerdotes e o sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Era um sacerdote especial, separado, para poder consagrar o ano inteiro, para poder entrar uma vez no ano, na onde estava a Arca da Aliança e a presença de Deus. Se ele entrasse ali de qualquer maneira, ele era queimado e fulminado e já morria na hora, tá? Ele não podia nem suar. Primeiro ele tinha que se lavar numa bacia chamado, onde ele se purificava. Lembra do casamento de Caná da Galileia? Jesus transforma a água em vinho. Ela estava em 6 talhas de purificação dos judeus. O que é a purificação? Eles se lavavam, antes de entrar. Aquelas 6 talhas de pedra eram usadas para eles poderem se lavar, né? Dá uma isenção, dá uma confiança quando vocês tomam banho, que você está limpo. Assim mesmo é a consciência através do pecado. Quando ele se lavava, ele dava consciência, né? A sua consciência estava dizendo que ele estava limpo diante de Deus para poder entrar no lugar santo. Então, uma vez por ano, ele entrava nesse lugar santo, e quando ele entrava nesse lugar, ele dava 7 passos em linha reta, né? 7 passos com o olho fechado, né? Com a sua roupa sacerdotal, como eu falei, e ali ele passava sangue de animal no propiciatório, na tampa da arca, ali onde ficavam os querubins. E ali descia uma energia, um poder de Deus ali. E quando Deus recebia aquela oblação, aquela cerimônia,
né, aquela caixa começava a relampejar ali, e a nuvem que estava por cima do templo começava a trovejar e a relampejar, e o povo olhava e dizia: o sacerdote está no lugar santo, está fazendo a oblação, o holocausto, né, está pedindo perdão pelo povo de Israel, e o sacerdote estava ali, né, de certa forma, intermediando entre o povo e Deus. Quem fez isso? Jesus. Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Então o sacerdote entrava no templo representando Jesus, que entrou no mundo dos mortos para resgatar nossas almas. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo até hoje. Então, se vocês forem observar, ele entrava dentro da arca, tinha a vara de Arão que floresceu, tinha um pote de bronze com 2 pães, simbolizando a resposta, o cuidado e a provisão de Deus no povo de Israel no deserto, que não faltava água, não faltava comida, não faltava pão, não faltava bolo, né? Deus, de certa forma, cuidava daquele povo com o maná que saía da boca de Deus, assim melhor dizendo. Então, eles lembravam dos elementos sagrados, que eles andaram pelo deserto por 40 anos, mas Deus sempre supriu as suas necessidades e nunca deixou faltar nada. Então, quando o sacerdote levítico, da tribo de Levi, o sumo sacerdote se preparava e entrava nesse lugar e fazia a menção no propiciatório, né, que era uma tampa da arca, ali Deus respondia, né, para o povo relampejando e trovejando, que Deus havia perdoado os seus pecados. O sacerdote, do jeito que ele entrou, ele não podia virar as costas. Se ele virasse as costas, ele morria. Então, imagina você num ponto de 7 metros por 7 metros, e de repente a nuvem e a presença de Deus descendo num lugar como esse. O homem comum ficava tonto, ficava todo esquisito ali. Então o que o sacerdote fazia? Quando ele via que a presença de Deus descia, ele andava de fasta, 7 passos para trás, colocava a mão na parede, na cortina da tenda, né? E ali ele saía para fora, né? Saía de dentro do lugar santíssimo, passava pelo átrio, né? E descia até a mesa de pães asmos, né? Então ele fazia aquela oblação. Então ele saía com a mão ainda vermelha de sangue, né, do animal, do novilho puro, né? Até hoje eles já estão vão reerguer o templo novamente, né? Depois, quando a gente vai falando sobre escatologia, nós vamos falar porque o templo está sendo erguido. É porque o anticristo vai chegar no templo, vai sentar no templo e vai dizer que é Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Então o que acontece? O povo judeu estão levantando de novo as oblações do templo, vai reerguer novamente o templo de Salomão, cumprindo uma profecia bíblica, né? Que Jesus já está às portas. Então, se vocês forem lembrar aqui, quando ele sai, ele estende as mãos sobre o povo de Israel e diz: paz e justiça sobre Israel. Então, naquele ano, até as colheitas eram melhor, mas tinha os anos também que Deus às vezes não recebia, de certa forma, aqueles holocaustos. Então a colheita era ruim, o povo, né, ficava perdido, né, sem saber o que fazer, porque Deus havia rejeitado aquele holocausto, tá bom? Mas porém, o sacerdote, ele era o representante do povo de Israel para perdão dos pecados do povo de Israel, que estava seguindo no deserto. Os irmãos sabem o que é o pecado? Alguém faz noção do que é o pecado? O pecado é algo que incomoda a sua mente. O pecado é algo totalmente da sua consciência, tá? Veja bem, eu estou tranquilo. Você está tranquilo de consciência? Está tranquilo? Mata uma pessoa para você ver se vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo? A sua consciência vai pesar, porque você fez algo errado, transgrediu a lei de Deus. Quando Eva come o fruto, o que acontece com ela? Nada. Ela comeu o fruto e ficou tudo tranquilo. Mas quando ela dá para Adão comer, porque Deus tinha falado para Adão não comer, não foi para Eva. Ele disse: você não come a árvore que está no centro do jardim, tá? Quando Adão come, que foi aonde Deus falou para ele não transgredir essa lei, e ele transgrediu. O que é o pecado? É a transgressão das leis de Deus. Então, quando ele come, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Olha a consciência, olha o estado de consciência. A consciência dele se abriu, porque ele era inocente até então. A consciência dele se abriu e ele disse: nossa, eu estou nu. E se tampou.
Aí, quando Deus chega parecendo que não sabe de nada, né? Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu escutei sua voz passeando pelo jardim e me tampei, me cobri, me escondi que eu estava com medo. Deus falou, opa, peraí, medo? Medo é coisa de pecador. Você comeu da fruta? Ele, Senhor, a mulher que tu me deste e tal. Ele falou assim, e eu vi que eu estava nu, então eu me cobri. Mas peraí, você viu que estava nu? Isso é coisa de pecador também, né? Você já viu uma criança? Pega uma criança e deixa ela peladinha, ela anda a cidade inteira, não anda? E o adulto anda? Não anda, a não ser que ele não esteja na sua sanidade. Então, o pecado é um estado de consciência, onde você vê que realmente você fez algo errado. Então, quando Adão percebeu que estava nu, o que aconteceu? Deus falou assim, porventura você comeu da árvore. Como é que chamava a árvore, irmão Clodoaldo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo? O que essa árvore trazia? Conhecimento do bem e do mal. Está entendendo? O que é isso, irmão? O que eu quero dizer com isso? Porque a gente podemos conhecer o bem, né? Que isso é bom, mas nós não podemos conhecer o mal. Está entendendo? Agora, a nossa mente, ela já tem tanto bem quanto mal. A gente tem que lutar contra a nossa mente todo dia, não é assim? Está entendendo? Se você pegar duas criancinhas, colocar elas brincar dentro de um quarto, ali, tranquilo, as duas, um menininho e uma menininha, eles brincam o dia todo lá. Coloca dois adultos, vai sair coisa errada, não é assim? Então, porque a mentalidade, o pecado, o desvejo, né, a imoralidade, Paulo fala, né, a impureza, a lascívia, né, tudo vem da nossa mente. Então, devido a Adão ter conhecido o bem e o mal, Adão poderia ter conhecido a lascívia? Não ia prejudicar ele. Adão poderia ter conhecido o adultério? Não, vai prejudicar ele. Então, o homem não tinha capacidade de conhecer o bem e o mal. Por isso que Deus disse, não come da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, voltando aqui para o sacerdote, depois que eles entregavam ali os seus sacrifícios a Deus, eles caminhavam, né? E eles chegou diante do Jordão, e somente eles podiam tocar nos utensílios sagrados. Homem, ser humano normal, que não tivesse santificação como sacerdotes, se eles tocassem no sacrifício normal, amor, faz um favor para mim, tem alguém me ligando aqui sem parar, faz um favor. Se eles tocassem no qualquer objeto, em qualquer objeto sagrado, ele seria queimado ali na hora, né? Lembra de usar a arca lá ia andando com os bois, né? Quando eles desmontavam o acampamento, e passou uma bacada, um buraco, né? E quando a arca fez assim, a tampa da arca saiu. E Uzá, que era um homem normal, ele fez o que era bom, mas porém parou com a sua própria vida. Ele segurou a tampa da arca. Quando ele segurou, ele foi fulminado pelo poder de Deus. Foi queimado, né? Não foi queimado, porque na verdade aquilo era como um raio. Um raio cai numa pessoa e não explode a pessoa. Eles apenas arrebentam suas veias por lá de dentro. Você morre fulminado por dentro, né? Porque o raio, de certa forma, ele tem esse poder de te dar um choque tão grande que te arrebenta por dentro e não por fora, né? Por fora você, às vezes, se você pegar numa alta tensão, você vai queimar, né? Mas o raio não, te arrebenta por dentro e você já cai logo. Já viu aqueles boi cair? Eu já vi muitos lá no Goiás, aqueles boi ficar perto de cerco, caía raio na cerca e só tombavam para um lado ou para o outro, né? Matava na hora. Então, Uzá colocou a mão sobre a arca, né? E foi queimado na hora. Então o sacerdote foi lá, que era um homem já qualificado para aquilo, né? E foi lá, tampou a arca novamente e continuou andando. Então esse povo vinha marchando com essa arca que era a presença de Deus. Andando no deserto, havia uma nuvem por cima deles que fazia sombra. E de noite essa mesma nuvem virava uma coluna de fogo, guiando eles pelo caminho. Está entendendo?
Então, se eles quisessem andar até mesmo de noite. Agora imagina, irmão Clodoaldo, que maravilha, você está no deserto, assim, cheio, aquela escuridão, você olhar por cima da sua cabeça, tem uma nuvem ali pegando fogo ali, você sabe que a presença de Deus está ali. Né? Que coisa linda. E de dia, né? De dia você vê aquela nuvem te acompanhando, fazendo sombra no povo, no deserto, né? Aquele sol escaldante, e ali a sombra para você andar na sombra. O tanto que Deus cuida bem do seu povo. Será que nós damos esses mesmos méritos para Deus? Será que nós damos para Deus o que Ele dá para nós? Será que nós retribuímos aquilo que Deus faz por nós? Pensando tanta coisa na minha mente. É isso mesmo. A gente começa a fazer uma análise de consciência. Será que realmente um estudo como esse não era para estar cheio de gente? Derramando essas paredes dessa igreja aqui para fora? Mas as pessoas não querem. Trata Deus como um desconhecido. Onde eu preguei sobre isso aqui, eu falei, dentro da igreja, foi assim que eu falei, dentro da igreja é ir longe de Deus. Não adianta nada, irmão, pôr uma Bíblia debaixo do braço e dizer que eu sirvo a Deus, eu não aprendo Bíblia, eu não busco uma santidade, eu não jejuo, eu não oro, né? eu não ajudo o próximo, eu sou um cristão genérico. Tudo que a Bíblia manda eu fazer, eu não faço. Tudo que a Bíblia pede para me fazer, eu não faço. Então eu sou um cristão? Não. Você é uma pessoa que vai na igreja. O cristão é aquele que veste a camisa do Evangelho. Pega o microfone, Vaz. O cristão é aquele que veste a camisa do Evangelho. É aquele que está disposto a sair para a rua. Aquele que está disposto a ir para as praças pregar. Ir para o drogado, né? Para aquelas pessoas que estão na bruxaria, no satanismo. Falar de Jesus com amor. Pode falar. Não, eu penso assim, nessas partes também, né? Assim, tanto que nós estamos, né? Falho em muitas coisas, né? A gente tem que preparar e melhorar cada dia mais, né? Como é que a gente quer que as coisas de Deus aconteçam, sendo que a gente não paga preço nenhum? Isso é verdade. A pessoa quer, de certa forma, que Deus, a gente, como eu falei ontem, a gente coloca Deus numa caixinha de sapato. Tá, irmão? Eu sou bem objetivo com o horário, vou terminar na hora certa. Na caixinha de sapato, nós limitamos o poder de Deus. Eu já vi Deus ressuscitar pessoas na minha frente, e pessoas mortas, morreu, literalmente parou de respirar. Deus ir lá e ressuscitar a pessoa através dos seus servos. Já vi isso acontecer, né? Eu já vi coisas extraordinárias acontecer. Eu já vi, de certa forma, poderes sobrenaturais, né? Nesses 30 anos que eu sirvo a Deus. Uma vez nós lá ia para uma fazenda e nós íamos da igreja. Nós ia aquela turma de pessoas, era mais ou menos 7 quilômetros da igreja. Nós ia de a pé ou de bicicleta, cantando os hinos da harpa, e minha mãe na frente, né, agarrado na mão daquela renca de menino, e nós tudo indo cantando para a igreja. E nós víamos muitas coisas do poder de Deus conosco ali, naquela escuridão, andando para a fazenda, né, voltando da igreja. E uma vez nós chegou e viu uma chuva, naquele tempo de chuva, mas viu uma chuva brava mesmo. Eu lembro direitinho, minha mãe olhou para a chuva e falou assim: "Oh meu Deus, nós vem da igreja, não deixa nós molhar não." Irmão Clodoaldo, a chuva passou assim, ó, do lado nosso, do lado de cá, do lado de cá, e parece que a nuvem ali no meio tinha um aberto. Não choveu em nós colocamos o pé para dentro de casa, a chuva caiu no telhado. Teve um dia que nós fez uma campanha lá em Abadia, né? E era mais ou menos 12 quilômetros da onde nós fez a campanha. E lá é um monte bem alto, que eles falam Morro Vermelho, não sei se o senhor já ouviu falar. E lá mais ou menos, eu creio uns 100 metros, mais ou menos, quase de altura, que a gente dá para ver assim, mais ou menos, o Goiás faz tudo, né? As luzes de noite. E teve um dia lá que nós estávamos, não sei que dia, no dia da campanha, nós já estávamos bem para frente já. E veio uma chuva tão forte, mas tão forte mesmo, que nós falamos assim: gente, nós vamos ter que voltar. E na hora falou assim: vocês não vão, vocês vão ficar aqui em cima. E eu senti o poder de Deus mesmo, sabe, o irmão Gilmar? Em redor assim, do monte, as árvores, o vento que estava, e chuva em redor, e lá em cima não caiu nenhuma gota de água, nem um pinguinho. E eu falava assim: Deus, mas que coisa tremenda. Aí nós fez as orações, nós fez os pedidos, tudo que tinha que fazer,
E na hora que nós acabou, na hora que nós chegou dentro do carro, aí a água caiu. Mas lá foi limpo para mim. Eu fiquei imaginando, tanto que Deus é poderoso, né? Segurar chuva em redor tudo, e em cima de nós não deu uma gota. Isso aí é o poder de Deus, isso aí é o que Deus pode fazer. A gente vê essas coisas pequenas, né? Eu, de certa forma, eu já vi muito milagre de Deus acontecer. Eu, por exemplo, com 2 anos de idade, eu faltava aquela complementação que chama ferritina, tipo assim, faltava ferro mesmo no corpo, né? Que tira do feijão, aquela parte que causa, que põe a vitamina chamada ferro, né, no corpo da gente. Então, eu tinha falta dessa vitamina. Com 2 anos de idade, se me deitasse de bruços, eu amanhecia de bruços. Eu não dava conta nem de virar. Era para me ser paralítico. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E o que aconteceu? Deus falou, eu vou curar esse menino. Através de uma pessoa, até hoje eu estou aqui. E estou gordinho, saudável, igual que pensa, né? Então, veja bem, irmãos, para vocês entenderem melhor, Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele precisa de servos para poder usar. Deus não vai descer Ele próprio e fazer, porque Deus manda, Ele faz na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, né? E isso aí Deus pode fazer. Deus deixou de fazer milagres hoje em dia? Não. Deus continua fazendo milagres. Quem mudou fomos nós. É nós que colocou Deus numa caixinha de sapato e diz: Deus não pode fazer mais isso, Deus não pode fazer mais aquilo. Mas Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Está entendendo? Então continua lendo aí, irmã, quero para a gente, eu tenho só 20 minutos ali, eu tenho que acabar essa matéria hoje. O livro de Números, agora embaixo aí, irmãos. Números, o título da versão dos 70, porque narra 2 recenseamentos. Primeiro, quando da chegada dos hebreus no Sinai do 2º ano depois da travessia no Mar Vermelho. O segundo, na travessia do Jordão no final dos 40 anos de peregrinação. Tinham 603.550 guerreiros acima de 20 anos no começo e 601.730 no final, perfazendo um universo total de 3 milhões de hebreus no final, que atravessaram o Jordão. 2 primeiros recenseados, apenas Josué e Caleb foram contados novamente. Números são serviços e ordem. É certo que dos 40 anos peregrinados, 37 foram fixos ao sul de Canaã, zona de Negueb, perto de Cades Barneia, onde o tabernáculo era o ponto central da vida civil e religiosa exercida por Moisés. Isso, veja bem, irmãos, aqui está falando sobre o recenseamento. Recenseamento, se vocês for lembrar, quando você conta os soldados de guerra, tá? Isso se chama recenseamento, quando você alista pessoas, faz cálculos de pessoas, né? Hoje nós chamamos de IBGE, né? O censo, não sei como é que vocês falam aqui. Então, é quando você conta as pessoas, né? Então, o que o texto está dizendo aqui, que na passagem do Jordão, ali no final dos 40 anos da peregrinação pelo deserto, né? 613.550 guerreiros acima de 20 anos, né? Começou ali, né? Quando saiu do Egito e tal, porque Moisés teve que treinar esse povo, né? Que era um povo que era escravo, agora pegar uma espada e aprender a se defender, né? Tirar a mente de escravo e colocar a mente de um guerreiro, né? E Josué era um homem muito treinado nas suas batalhas, né? Testado com ardor, e era um homem que respondia bem. Josué era um general, né? Era um homem que depois ficou no lugar de Moisés aí. Então, quando eles caminhavam, eles carregavam a arca da aliança. Os sacerdotes, com aquelas roupas brancas, né? Caminhavam no deserto, né? E quando chegavam diante de rios, os sacerdotes do Jordão, por exemplo, eles pisou dentro do Jordão com a arca da aliança, o rio se abriu na frente deles. Olha que maravilha, irmão Clodoaldo, né? Mostrar que a presença de Deus não tem obstáculo. Então é nós que colocamos Deus dentro de uma caixinha de sapato. Deus, ele pode fazer o impossível. Ele pode tirar um morto depois de 4 dias, já em estado de decomposição, como ele fez com Lázaro. Não é assim? Então nós devemos aplicar, né, dentro da oblação, dentro das cerimônias, o poder extraordinário que tem o nosso Deus.
Então ele se sente muito, nós nos sentimos muito maravilhados em pertencer a um Deus que pode tudo, que faz tudo, que nos reconhece como filho, né? De certa forma, é um privilégio para nós dizer que Deus é o nosso Pai, né? O Abba, Pai, como diz no hebraico, Pai, meu Pai, né? Então, irmãos, para resumir aqui a história do Pentateuco, para nós entrar em outra matéria, né? Então, quando eles ficaram fixos ali em Canaã, que já era a terra prometida, né? Então foram contados nesse recenseamento apenas Josué, né, e Caleb, né? Mas por quê? Por causa desse recenseamento primeiro que teve. Então, o que sobrou daquele recenseamento foi apenas Josué e Caleb. Então, as pessoas acham que foi só Josué e Caleb que entrou na terra prometida. Eu já vi pregador pregando isso, irmão. Pregando isso. Só Josué e Caleb e as suas famílias que entrou em Canaã, irmão. A terra era uma terra grande para bem muita gente. E Deus ia passar só 2 pessoas para aquela terra, né? Então, por exemplo, você já tira por fora disso aí do próprio texto, que fala que ele enviou espias para poder olhar a terra. Espias eram de 2 a 3 homens, então já tinha pessoas diferentes ali. Então, tem muitos pregadores que dizem isso, que só Josué e Caleb entrou na terra prometida, mas que eles entraram contato do recenseamento passado, ou seja, fizeram uma pesquisa que aqueles outros morreram, né, nas guerras, no deserto ali, que foram 40 anos andando em círculos, né, até entrar em Canaã. Moisés também não entrou em Canaã, de cima da província de Moabe. Deus do outro lado do Jordão mostrou para ele e disse assim, ó: Moisés, todos eles vão entrar, menos você, porque você bateu na rocha. Era para você falar na rocha, e você bateu na rocha, e essa rocha era Cristo, né? Era uma simbologia de Cristo. Então Moisés, né, não entrou em Canaã, mas Moisés ele foi assegurado, né, para uma outra expectação. Isso já está na escatologia, depois eu falo sobre isso. Então, irmãos, para resumir o texto aí, vamos ler também Deuteronômio. Leia aí, Kelly, por favor. O 5º livro de Moisés. No grego é a segunda lei ou repetição da lei. Ajustou a lei do deserto para uma nova geração, atravessaria o Jordão e habitariam em Canaã. É uma recomendação de um bom pai, Moisés, escrito durante os 2 meses na campina de Moabe. Por volta de 1445 a.C., cheio de história, mas relacionado com lição espiritual. O livro foi determinado por Josué, soldado escriba. Continua? Não, somente aí. Soldado escriba. O que era escriba, irmão, na época de Jesus? Escribas eram aquelas pessoas que copiavam a lei, né? Ali tinha várias pessoas, vários escribas, né, que eles escreviam, né, os textos sagrados. Então, para essa Bíblia chegar até você, alguém escreveu ela lá no passado, para vir tirando das páginas, né, copiando, até chegar na gente. Isso aí era chamado de escribas, pessoas que escreviam, né? Lembra lá em Mateus, quando chega e fala assim: Jesus chegou, o sacerdote e os escribas do templo, não é? Estavam diante dele. Quem é os escribas? Pessoas que escreviam no templo, copiavam as leis, né, de Deus, nos pergaminhos. Então, irmãos, esse livro de Moisés, de Deuteronômio, é o último livro de Moisés, né? Ele fala até o capítulo 34, Moisés fala. Dali para frente, do 34 para frente, já começa Josué, né? Moisés despede do povo ali, ele morre, e o anjo já começa a falar com Josué, né? Apareceu um varão de branco para ele, né? Um anjo guerreiro, e falou para ele assumir, porque Moisés já estava morto. Moisés subiu para cima de uma planície, e de lá ele viu toda a terra de Moabe. E Deus disse: Moisés, daqui você não precisa nem descer, que daqui mesmo eu vou te levar. Daqui mesmo você vai morrer. Imagina Deus dizendo assim: sobe o monte, Clodoaldo, que lá em cima você vai morrer, eu preciso de você. E aí? Ah, não, Senhor, quer morrer? Não. Não é assim que a maioria de nós faz? Não, Senhor, não quer morrer? Não. Não é assim? Moisés foi tranquilo, né? Tanto que a confiança dele em Deus. Moisés disse: ó, gente, eu vou subir para o monte, se eu não voltar porque eu morri. Pegou, subiu para o monte, e já passava muito tempo, né? Se eu não me engano, quase um ano, aí depois que Josué sumiu. Então,
as pessoas tinham confiança no próprio Deus, né? Até mesmo entregar sua vida na mão de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Senhor sepultou Moisés, né? Num lugar que até hoje ninguém sabe, para não virar campo de peregrinação. Ou seja, uma pessoa ficar com idolatria, indo lá no túmulo de Moisés visitar, né? Deus enterrou ele no lugar que ninguém sabe. Até hoje, o corpo de Moisés ninguém sabe onde está. Então, assim como a Arca da Aliança, que também subiu, ninguém sabe se está na Etiópia, se Deus tomou para ele. Então, só sempre um negócio, que quando João foi levado em espírito no livro de Apocalipse, ele viu ela lá no céu. Ele disse: vi a Arca da Aliança no céu, né? Então, Deus só tomou para si, que era um objeto sagrado, né? Então, irmãos, só para resumir aí, Deuteronômio é o 5º livro de Moisés e o último, né? É a repetição das leis de Deus, porque Moisés deu as leis para o povo, né? E depois ele continuou falando: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e tal, né? Todas essas leis que implicam nesse Deuteronômio aqui. Então, a repetição das leis do Êxodo, ali onde Deus escreveu nas tábuas de pedra, né? Dos costumes judaicos. Pode continuar lendo, Kela, por favor. Aqui o Pentateuco é a origem do Antigo do Novo Testamento. O Pentateuco deu origem ao Antigo e ao Novo Testamento. Testamento que é composto de obras de autores diversos, como Moisés, que foi o príncipe e legislador, Josué, um general, Davi e Salomão, reis e poetas, estadistas e profeta, Daniel, primeiro-ministro, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós, homem do campo. Continua? Pode continuar. A Bíblia toda, 66 livros, teve cerca de 40 escritores, os quais a maior parte não se conheceu. Escrita ao longo de um período de 16 séculos aproximadamente, pertenciam a diversas classes culturais e sociais, de continentes diferentes e muitas vezes sem ter conhecimento do que os outros haviam escrito. A divisão em capítulos só veio a acontecer no ano 1250 d.C., pelo cardeal Hugo de Sancto Caro, monge dominíaco, que dele se serviu para sua concordância com a Vulgata. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão também a Stephen, como que fala isso? Pode pular, falecido em 1228, no ano de 1551, Robert, que fez... que fez a divisão em versículos, publicando a primeira Bíblia, assim dividida em 1555, a Vulgata. Em 1525, Jacob Bain, na Bíblia Bomberg, em Veneza, também havia dividido o Antigo Testamento em versículos. Isso, irmãos, aqui é mais uma explicação sobre os versículos da Bíblia, né? Sobre como a Bíblia foi formalizada e chegou até nós, né? Então, para os irmãos entenderem aí, os livros da Bíblia, tem livro como se divide a Bíblia, né? Tem livros poéticos, tem livros proféticos, né? Tem, por exemplo, Salomão, Davi, né? Foram poetas, né? Que escreveram cantares, que escreveram salmos, né? Então é mais poesia e etc. Então, se você for ver os profetas maiores, os menores, é como se define a Bíblia. Daniel, por exemplo, foi um dos profetas maiores, que teve uma passagem maior, né? Moisés foi um grande profeta também, né? Moisés era profeta, as pessoas não falam, mas a Bíblia fala que Moisés era profeta. Então, porque ele falava, o que é profeta, irmão? A pessoa pensa que profeta é uma pessoa que fica na cabeça dos outros entregando profecia. Isso não é profeta. Profeta, ele vivia daquilo. Ele vivia de trabalhar para Deus. Ele não fazia outro serviço. Lembra João Batista? Comia mel silvestre, gafanhotos e vivia no deserto. Não era assim? E ele dizia: arrependei-vos que é chegada a voz do reino de Deus. Então o profeta, ele vinha falando em nome do Senhor. Quando Jesus vem, ele é considerado como um grande profeta, porque ele fala em nome do Senhor. Então o profeta, ele vem trazer o recado de Deus. Lembra de Jonas? Chegou em Nínive e Deus mandou trazer um recado para vocês aqui, assim, assim. E isso era o estatuto do profeta. Agora, existe hoje profeta? Não, a Bíblia diz que profeta só veio até João. Então, e eles falam que João era mais que um profeta, né?
Ele era mais que um profeta, porque ele profetizou sobre o Messias, né? Então ele era mais que um profeta. Então, irmãos, só para resumir aqui, quero ler para mim, essa aqui é só uma especificação da Bíblia, né? Lê para mim a 800 vezes a palavra Senhor, que significa Adonai. Adonai em grego, em hebraico, significa Senhor, tá? Toda vez que você escutar a palavra Adonai, lembra que é Senhor em hebraico. Vai, 8.000 vezes, né? Há 8.000 vezes a palavra Senhor. A volta de Jesus é citada 1.845 vezes. O autor da Bíblia é Deus. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais editado e vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Isso, espera só um minuto. Aqui agora eu vou quebrar uma heresia aqui, tá? Tá vendo por que as pessoas falam assim, não, eu preciso ler Bíblia não, o próprio Espírito Santo vai me ensinar. Não é assim? Olha aqui. O Espírito Santo ele é o intérprete da Bíblia. Mas o Espírito Santo ele vai ajudar você a interpretar o texto que você está lendo. Está vendo a diferença da pessoa acreditar, não, eu não preciso ler nada. Que o Espírito Santo vai entrar na minha cabeça, eu vou falar, na hora lá a palavra vai vir e eu vou soltar a palavra para o povo. O Espírito Santo ele vai ajudar você a caminhar nas Escrituras. Lembra, vamos tirar um aqui, lembra do Filipe e o eunuco? Né? O eunuco veio para Jerusalém, para a festa de Jerusalém, estava indo embora do seu carro e ele estava lendo um livro do profeta Isaías. E quando ele leu o profeta Isaías, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz, né? E ele falou assim, de que é esse aqui que o profeta está falando? Aí Filipe correndo beirando da carruagem, o Espírito Santo mandou ele lá e disse, explica para ele que ele está falando de Jesus. Aí ele sentou junto com ele na carruagem e falou para ele de Jesus, e explicou que o profeta estava falando, do livro que ele estava lendo, estava falando de Jesus. E aí ele parou e falou assim, alguma coisa me impede de ser batizado? Filipe falou, não tem água, então me batiza, que eu quero ir embora crendo em Jesus. E saiu e foi embora alegre para... Ele era etíope, né? Voltou para a Etiópia, né? Que ele era o eunuco. Os irmãos sabem o que é eunuco? Eunuco, antigamente, eram pessoas que eram castradas, ainda jovens ou crianças, para poder cuidar de rainhas, vestir roupa em rainhas, em princesas. Então ele trabalhava ali. Então ele tinha o órgão genital cortado e isso era chamado de eunuco, tá? Ele trabalhava servindo chá, dando banho nas donzelas e essas coisas que ele fazia. Então, para ele estar vendo uma mulher despida, ele não podia ter a sua masculinidade. Então, de certa forma, ele era castrado. Por quê? Porque os homens conseguiam apertar, as mulheres gostavam de apertar os vestidos, né? Para a cinturinha parecer fininha, né? Então os homens tinham mais força para apertar aqueles vestidos do que outras mulheres. Então por isso que eles eram preparados para esse serviço, para servir reis, rainhas dentro dos seus despojos, tá? Então isso era chamado de eunuco. Então, de certa forma, esse eunuco voltou para a Etiópia, né? Conhecendo Jesus, porque o Espírito Santo falou para Filipe interpretar para ele as Escrituras. Então, o intérprete, presta bem, atenção, o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que conduz a minha fala. Ele me ensina o que eu vou dizer. Já observou quando você está pregando, sobra um poder assim em você, assim, você começa a falar das coisas de Deus, vai te dando aquele poder, aquela glória, assim, que você vai ficando maravilhado do que você está falando, do que você está pregando, e você começa a ficar cheio do Espírito Santo. Isso aí é onde o Espírito Santo conduz você na sua pregação. Então ele é um intérprete para ajudar você a interpretar as Escrituras. Está entendendo? Não tem esse negócio assim, eu não vou ler e o Espírito Santo vai colocar tudo na minha cabeça, não. Isso aí é migué, tá? Então, aí depois que vocês não lerem, aí começa a falar, the king, the power, the best, não é assim? Começa a encher linguiça em cima de púlpito. Por quê? Porque essas pessoas hoje em dia não querem saber de Bíblia, não querem saber de ler. Aí começa a falar assim, eu sou homem de Deus, eu estou vendo um negócio atrás de você. Tinha uns lá que ia lá em casa só falar que viu uma sombra negra. Eu falei, mas já viu sombra branca? Só tem negra mesmo. Então, não tem jeito, né? Falar que uma coisa escura é o demônio, né? Uma coisa clara é Deus. Sendo que a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz. Olha para você a diferença.
Eles acham que o diabo vai aparecer para a pessoa, irmão, um neguinho pretinho, com um garfinho na mão. O diabo não vai aparecer, não. Ele vai aparecer um anjo mais bonito, com o cabelo encaracolado, olho azul, para poder desveliciar o seu pensamento. Né? O diabo quer fazer você ir contra a palavra. Então ele vai aparecer aquela coisa mais linda na sua frente. O que o apóstolo Paulo falou? Ainda que um anjo do céu vos pregar outro evangelho que não seja Cristo, que seja amaldiçoado. Porque ele viu que não era um anjo, era o diabo. Está entendendo? Então você vê, o diabo se transforma em anjo de luz. Aquela pessoa que chega lá e diz: eu já jejuei tantos dias, orei tantos dias, eu estou vendo, irmã, que você tem que me dar isso, me dar aquilo. Pode sair fora que é demônio. Tá? Pessoa que tenta tirar você da palavra de Deus, demônio. Porque o diabo não quer que você escuta nada. Toda pessoa, irmão, eu tenho mais de 15 anos que eu liciono a Bíblia. Tá? Que eu liciono a Bíblia. Tem lugares que quando eu vou começar a falar, mas vem uma nuvem tão grande assim, o povo começa a andar, ninguém presta atenção, tá entendendo? Tem vezes que eu tenho que parar, eu falar: irmão, vou esperar você esquentar, para depois eu continuar a palavra. E abaixo o microfone e fico esperando. Sabe por quê? Porque eu sei que quando você está tentando aprender, existe uma força invisível e imortal, que não deixa você sair de casa. Parece que tem 50 tipos de ferro atravessado uma grade na sua frente para você não sair de casa, para você não vir ouvir, tá? Quando você está falando assim, eu estou indo para a igreja, quando você fala assim, eu estou indo para a igreja, aparece pessoas que você nunca viu, muito tempo você não vê, melhor dizendo, aparece pessoas na sua casa: não, eu vim cá hoje só te ver, você vai sair, entendeu? Existe uma força trabalhando assim. Tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu tirei uma pergunta com a pastora, né? Aí eu falei para ela assim, que Deus tinha me dado um novo dom. Tá. Aí ela falou para mim assim: Deus não dá dom para a pessoa. E quando dá dom, ele dá um diabo não para a pessoa. Porque a pregação não vem para você estudar. E para você estudar, Deus não te dá o estudo, você já tem que estar no altar da Espírito Santo. Tá. Aí então eu pus na minha cabeça que Deus não estava na minha vida. Então eu fiquei 3 anos fora da igreja. Aí. Foi aí que eu peguei e conversei com o pastor Rafael e falou assim: não existe isso não, minha filha. Não existe isso não. Por que o diabo vai entrar? Não sei se você quer estudar. Sim, não, na verdade, o povo hoje em dia está fazendo igual os católicos. Não lê o livro de Apocalipse, senão você fica doido, né? Assim o padre fala. Então os crentes hoje, a maioria não entende nada de irmão. Eu vou conversar com os crentes hoje de Bíblia, você está entendendo? Eles não sabem nada. Pastores, pasmem, pastores, você entendeu? Porque sabe um pouco mais de Bíblia aqui dentro do Monte Carmelo é o pastor Kleber, tirando dentro ninguém. Irmão, eu chego nessas igrejas, eu vejo a deficiência desses pastores de tocar as pessoas, não sabem nada de Bíblia, não sabem o estatuto, não sabem o que é os pilares do Evangelho, não sabem, fica só tocado em oblação. Vamos fazer campanha, vamos fazer isso, aquilo, vamos fazer aquilo outro, fazendo só festa. Ele não sabe doutrinar uma igreja, ele não sabe falar de Jesus para uma igreja, ele não sabe fazer nada disso. Apenas, o Espírito Santo está aqui. Eu sei que ele está aqui. Para que eu estou falando isso? Está entendendo? Então eu sei que ele habita em mim. Outro negócio, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Peraí, Deus estava aqui na construção te esperando. Você é alecrim de Jeová mesmo, hein? Deus já anda com você, irmão. Quando você sai lá da sua casa, é uma força espiritual que te tirou da sua casa e te trouxe até aqui. Então, o Senhor não estava aqui te esperando, não. Ele está com você. Eis que estarei convosco todos os dias, não é assim? Até a consumação dos séculos. O próprio Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. O próprio Jesus disse. Aí a pessoa fala: eu cheguei aqui, irmão, já senti a presença de Deus. Peraí, lá na sua casa você não sentiu a presença de Deus, não? Meu Deus, que deficiência. Está entendendo a falta de maturidade espiritual? Deus está comigo aonde eu vou, no meu trabalho. Deus, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo está comigo na hora que eu estou dentro do meu trator lá trabalhando. O Espírito Santo está comigo na hora que eu estou lá em casa com a minha esposa louvando a Deus. Na hora que eu estou dormindo, o Espírito Santo está ali me olhando eu dormir.
Comigo todos os dias, na qual acorda, falou, obrigado, Espírito Santo, eu já me pego, nós saímos juntos, de mão dada. Está entendendo? Então tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender que Deus está na sua vida e não nos lugares. Deus habita em pessoas e não em lugares. Está entendendo? Então tem muitas pessoas que falam assim, ó irmão, eu cheguei aqui, já senti a presença de Deus. Peraí, nos outros lugares você não sente a presença de Deus, não? Se eu falar para os irmãos que você sente a presença de Deus dentro do banheiro tomando banho, cantando os hinos da Cassiane, aliás, estragando os hinos da Cassiane, está entendendo? Mas eu sinto a presença de Deus. Está entendendo? Aquela energia sobe no meu corpo, assim, eu sinto a presença de Deus aonde eu estiver. Não é assim, irmão Clodoaldo? Paulo e Silas estavam dentro da cadeia. E aí? O que eles tinham que fazer? Murmurar, xingar, ficar bravo, nervoso, quebrando tudo, não era assim? Ah, já estou preso mesmo, eu vou. Eles começaram a cantar e orar. De repente, a cadeia começou a tremer. Veja bem. E as portas se abriram na cadeia. E eles não tinham estudo, né? E eles não tinham. Sim, Paulo era estudado, mas Pedro, por exemplo, era um homem que era pescador. Ele não sabia nem ler direito. O Espírito Santo, irmão, uma hora, eu já estou terminando, uma hora eu vou tirar uma pauta só para falar sobre o Espírito Santo. Ecleologia. Então, eu vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Só sobre o Espírito Santo. Não, perdão, pneumatologia. Ecleologia sobre o pecado. Pneumatologia. Eu vou falar só sobre o Espírito Santo. Vocês vão ver a maneira que o Espírito Santo age. Ele age de trás da cortina. Ninguém vê ele agindo. Mas é ele que está agindo. Mas aí quando você estuda, que você descobre, aí você fala, Espírito Santo, você está agindo, né? Aí você percebe a ação dele. Mas ele é um ser que trabalha de trás da cortina. Para você sair da sua casa, que é hoje, ele foi lá na sua casa e te convidou. Você acha que você veio por sua conta, mas foi ele que te trouxe. Eu conheço um senhor que ele nunca foi assim na escola, né? Tem conhecimento nenhum de escolaridade. E ele sabe onde está qualquer versículo na Bíblia. O senhor fala alguma coisa com ele assim, ele fala assim, está lá em tal lugar. E como se ele não sabe ler, não sabe nada, mas ele sabe onde que está. Pedro também não sabia ler nem escrever. Os irmãos, a maioria, naquela época, quem sabia escrita, eram poucas pessoas. Então, o que acontece? O Espírito Santo vai te ajudar nessa hora. Que hora que o Espírito Santo vai te ajudar? Na hora que você não sabe ler nem escrever, e do nada você começa a ver as letras ali e conhecê-las. O Espírito Santo pode fazer isso. Eu conheço pessoas que eles nunca leu, mas minha mãe, por exemplo, minha mãe disse, a Bíblia diz assim, 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 assim. E eu falo, mas para ler isso aí aonde? Você não sabe ler? Ela fala, eu sei que está lá escrito, eu já ouvi alguém pregando. Então o Espírito Santo guarda aqui no seu coração. Entendendo? Então a Bíblia fala assim, escondi a sua palavra onde? Na minha mente? No meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, você escuta ela e coloca no seu coração. Você repousa ela no seu coração, que dali ela não sai. Porque tudo que você proceder, você vai proceder coisas boas, né, na presença de Deus. Amém? Pode parar, por favor.